por falta de conhecimento, a gente acaba, né, magoando as pessoas e não, às vezes não é por querer, tá? Mas é por ignorância mesmo. A própria família muitas vezes tem muita dificuldade, o síndico também não sabe como lidar com a questão, enfim, utilizando esse critério como primeira forma de resolver os conflitos. Então, às vezes você tem que abdicar naquele momento de algumas questões, né? Se você pudesse destruir, reformular do zero o modelo de convivência que a gente tem hoje em condomínio, o que você faria? E começa agora mais um Convivendo em Condomínio, porque morar bem é apenas o começo. Gente, e para você que já nos segue, não se esqueça, curta, comente e compartilhe, nos ajude a divulgar essa informação que é feita com tanto carinho para você. E esse programa só é possível com o patrocínio da Repinte. Se você ainda não conhece o trabalho deles, entre no site, você vai se surpreender. Gente, e para você que começou a ver a gente agora, olha, esse é o bloco 2 da conversa com a doutora Denise. Então, volte, assista o primeiro programa, que foi na quarta-feira passada, ao meio-dia, que ficou espetacular. E aí você sim vai entender o que tá rolando aqui no bate-papo. Então vamos continuar nosso bate-papo, Denise, e vamos falar sobre um pouquinho do futuro do nosso mercado, né? Na tua visão, o que de forma estrutural ainda precisa mudar para a evolução do nosso mercado? Olha, eu acredito que seja a questão do profissionalismo. Nós vemos ainda na prática, no dia a dia, uma gestão amadora em relação aos síndicos, às próprias administradoras, os próprios advogados, os engenheiros. Então, assim, o que mais tem hoje, né, as cidades estão crescendo, a gente vê muitos condomínios, então a profissionalização, né, a capacitação, na verdade. Capacitação. O termo seria capacitação. Então, esse é um item que eu acredito que vai fazer muita diferença para o mercado. Perfeito. E aí eu vou te fazer uma segunda pergunta, então, já pegando o gancho nessa questão da capacitação. Você preside uma comissão, né, da OAB lá na sua cidade, em Sorocaba, e quais são as frentes que a OAB está atuando para ajudar o mercado nessa capacitação? Isso, as comissões, né, não só da cidade de Sorocaba, como das outras cidades, a estadual, ela tem uma projeção muito grande e ela tem a possibilidade de ouvir também as pessoas que estão ali no dia a dia. Então, a ideia das comissões é levar a informação, principalmente as leis, enfim, tudo que envolve as atualizações do mercado e também ouvir as pessoas que estão lá no dia a dia para poder, de alguma forma, contribuir também com a questão social. Inclusive, vocês organizaram um evento aí dias atrás, através da comissão da OAB, para falar sobre... Segurança. Ótimo. Segurança, envolvendo a gestão e também outras questões relacionadas à tecnologia. Gente, eu não tô entendendo. Gente, o evento foi um sucesso gigantesco. Eles estão aqui... Primeiro, parabéns, o evento foi maravilhoso. E os dois Obrigada. Você sabe quando o pessoal diminui, tá fingindo que... Cara, o evento foi muito top. Virou, acho que, referência para a área que foi esse evento. Não, realmente, foi mesmo maravilhoso, um sucesso, né, auditório cheio, as pessoas saíram de lá bem, muito felizes, né, o retorno foi muito bom, e já querendo saber quando que vai ser o próximo evento, que a gente não tem ainda a data, mas provavelmente o assunto a gente já está ali, está no forno, quase que saindo aí a próxima data aí de palestra. Maravilha. Perfeito. Eu vou mudar um pouquinho o assunto. E aí a minha pergunta é, se você pudesse destruir, reformular do zero o modelo de convivência que a gente tem hoje em condomínio, uma varinha mágica para você, você pode fazer isso, o que você faria? Olha, eu pensando nesse sentido, eu atuaria mais na questão da mediação, né, da educação mesmo das pessoas, implantando o diálogo como uma forma de resolver mesmo os conflitos. Então, olharia muito mais para isso do que como é hoje, né? Hoje é muito a regra, o não pode, né, não é permitido, a multa. Então, eu caminharia muito mais nessa linha da conversa, utilizando esse critério como primeira forma de resolver os conflitos, e eu acho que mudaria bastante o mercado. Você estava mencionando, e aí você passou aí na resposta
do PayShock, você tem aí a parte de direito, os advogados, você tem a parte dos síndicos, você tem a parte das administradoras, e todos esses trabalham na área condominial. E eu entendo que até hoje, e é a realidade, todos são tratados de forma individual. Então você tem a OAB cuidando de um, as administradoras sendo da maneira que elas são, e os síndicos ainda abandonados, logo logo a gente vê como a gente se organiza. Me deu uma luz do nada e eu queria a sua opinião, se eu estou realmente viajando muito, tomei muita água ou não. E se a gente pensasse numa maneira de a área condominial se tratar como um bloco único? Bom, sim, eu entendo que se esses setores eles se unissem em prol, né, de um bem maior, que é o condômino, né, no final, o resultado, eu acredito que traria grandes resultados, sim, para o mercado, para um todo, e para as pessoas que estão naquela coletividade. Mas uma outra pergunta, eu sei que você tem uma administradora. Eu queria que você falasse um pouquinho dela, diferenciais, aonde ela está. Bom, a nossa administradora fica em Sorocaba, mas atende as cidades ali da região, Araçoiaba, Indaiatuba, Salto de Pirapora, Itu, enfim, toda aquela região ali da nossa cidade. É uma empresa que está estabelecida há mais de 20 anos no mercado. A gente tem algumas linhas de pensamento, pensando sempre no diferencial e no cuidado daquele condomínio, e até parafraseando uma situação que você citou aqui, talvez no outro bloco, sobre a questão das pessoas, você tratar as pessoas como elas gostariam, como Elas gostariam, você trata as pessoas como você gostaria que elas te tratassem. isso, como você gostaria de ser tratado, né, você falou Isso. isso. E na verdade, eu sempre comento sobre isso, na verdade você tem que tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada, porque assim, quando você trata a pessoa como você gostaria de ser tratado, vou dar um exemplo, você gosta de suco de laranja. Não, eu gosto de suco de laranja, então eu venho aqui e falo: "Renato, beba suco de laranja, bebe esse suco, é uma delícia", só que você não gosta de Eu laranja. entendi o seu ponto, mas eu vou rebater esse, ó, o jogo de tênis que começou aqui, atenção. Olha lá, Calma que o bate-bola é depois, tá? Mas pode continuar. neste momento eu te digo, quando você pensa em tratar a outra pessoa como você gostaria de ser tratado, são em princípios básicos, ou seja, com honestidade, com educação, com respeito. Neste ponto, pela minha empatia, pelo meu respeito, eu jamais iria influenciar para você tomar o meu suco de laranja sem adoçante. Eu deixaria livre para você tomar uma Coca-Cola. Sim, tá certo, concordo. Mas nessa linha ainda do meu pensamento, eu vou te explicar, que dentro do condomínio, né, tem a questão das necessidades especiais, e a gente pode falar sobre a questão, por exemplo, da inclusão, né, da inclusão social, que é um tema Tem sensível, uma frase que é trate os iguais de maneiras iguais e os mas desiguais de maneiras maneiras desiguais. desiguais, isso, para você ter o equilíbrio. Então, indo nessa linha, né, como eles querem ser tratados, né, então, mais nessa linha. Mas assim, a Aham. nossa administradora está lá, tem o nosso Instagram, Qual? @GênesisADM, estamos aí nos canais, nas redes sociais também, no nosso site www.genesisadm.com.br, e é isso. Bom, o Thiago tinha uma pergunta maravilhosa que ele tinha me passado no bastidor. Na verdade, eu vou mudar um pouquinho o tom aqui, que a gente está falando sobre OAB, sobre administradoras, enfim. Eu queria entender, Denise, se você tem alguma causa, que pode ser dentro do mercado condominial ou não, né? Que você defende assim com muita garra, assim, que isso brilha o olho da Denise. Tem, é o que eu comecei a mencionar agora, né, com o Renato, é a inclusão, é a questão da inclusão mesmo, né, os portadores de necessidades especiais, a questão do autismo é uma coisa que eu venho aprendendo, ainda não tenho tanto conhecimento técnico, mas é uma coisa que eu venho estudando, porque a cada dia a gente percebe mais nas famílias esse tipo de questão e como é difícil para as pessoas que estão convivendo ali no condomínio, né, fazendo a propaganda para vocês, ó, convivendo ali no condomínio, administrar, né, a própria família muitas vezes tem muita dificuldade, o síndico também não sabe como lidar com a questão, enfim, todos os profissionais, todas as pessoas que estão relacionadas ao tema ainda não sabem muito bem como tratar as questões, então eu tenho olhado mais para essa questão, estou estudando um pouquinho, e a minha ideia é implantar algumas questões relacionadas a esse movimento. Muito interessante sua colocação, Denise, porque existe uma pesquisa que essa nossa última geração é a geração que mais
tem problemas de doenças psicológicas, né? Eu tenho casos na minha família, né, de autismo enfim, eu acho que muitas coisas poderiam ser diferentes se as pessoas tivessem mais conhecimento. Sim. Então, assim, ó, louvável da tua parte de estar indo atrás e buscar e tentar ajudar mesmo de uma forma que não exclua quem já de uma forma acaba sendo excluído, Sim. né? O problema é que por falta de conhecimento a gente acaba, né, magoando as pessoas e não, às vezes não é por querer. A gente É faz por por falta de... desinformação. assim, essa palavra ela é usada às vezes de forma errada, mas é por ignorância Uhum, mesmo. Sim, A palavra exatamente. ignorância é falta de conhecimento. uhum. Exatamente. Então, fico muito feliz de saber que você levanta essa bandeira aí da inclusão e tá assim, mais do que levantar a bandeira, tá indo atrás, tá indo buscar, tá se preparando para isso, Uhum. né? A ideia é poder acolher as pessoas que estão nessa situação, acolher também o síndico que passa por essa situação, mas não sabe como conduzir, porque são situações que muitas vezes existem os graus, né? Por exemplo, no autismo existem várias situações que Espectro, 1, 2, isso, 3. e o síndico vai precisar tratar com essas questões também, envolvem, né, ali o dia a dia. Então é ter esse olhar mesmo e acolher essas pessoas. Porque voltando, né, a gente não tá falando sobre condomínio, a gente tá falando sobre pessoas, simples assim. Simples assim. Você sabe que toda vez que você fala essa frase me emociona, cara. Eu sei, porque toda vez que eu falo, eu olho pra você, você faz uma cara que tipo, cara, é verdade. E é sobre isso, gente. A gente tem que entender que o condomínio, ele é a junção das pessoas. Hoje, 1/3 da população do Brasil mora em condomínio. Se você não mora em condomínio, pode ser que você mora em condomínio. Então, tudo que a gente pode fazer para levar informação para esse mercado, que é a junção das pessoas, eu acho que a gente também, Renato, está fazendo a nossa parte, né? Levantando bandeiras de levar conhecimento, seja jurídico, seja de engenharia, seja, né, de qualquer coisa que possa melhorar a vida dentro do condomínio, né? O nosso programa já diz, é convivendo em condomínio. Tudo que a gente pode fazer para que dê uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, eu acho que é muito mais do que qualquer programa, do que qualquer negócio que a gente possa ter, porque a gente está reunido aqui porque cada um atua numa área profissional dentro do mercado condominial. Mas se a gente for ver, o nosso trabalho impacta diretamente na qualidade da vida das pessoas, né? Cada um na sua proporção, né? O Renato como síndico, a doutora Denise como administradora e advogada, né? Eu acabo brincando que eu trabalho com a parte mais sensível do condomínio, né? Que é o dinheiro. Então, cada um na sua caixinha ou na sua prateleira, né? E voltando 2 casas na questão da pergunta que você fez, eu acho que cada vez mais faz mais sentido a gente ter todo esse ecossistema interligado, porque se você tem todo mundo andando para o mesmo lado, o barco anda mais rápido, né? É mais fácil de Remando remar. junto, né? Remando junto e outra, a gente acaba ainda encontrando pessoas que não remam junto e remam contra, É. né? É. Eu queria te perguntar, você é uma advogada de sucesso, tem uma administradora há mais de 20 anos, isso é mais do que sucesso aqui no Brasil. A maioria das empresas que abrem fecham em, sei lá, menos de 1 ano, e o percentual é absurdo, raríssimas chegam a 5. E eu queria te perguntar, para você, o que é mais difícil? A área da advocacia ou a área da administradora? Aonde você teve mais dificuldades e aonde você olha hoje e fala: "Nossa, eu cresci muito mais"? Uhum. Olha, a área da administradora eu tive muito mais dificuldade porque eu era muito jovem, né? Então a inexperiência, né? Então você tem uma causa, você quer de todas as formas colocar aquilo, mas a inexperiência te barra em alguns momentos ali, te dificulta em algumas questões. E aí agora Na advocacia?
Isso, na advocacia, já é um caminho mais, como que eu posso dizer? É um caminho que foi mais planejado, sabe. A administradora, ela aconteceu. Eu sempre gostei da área da administrativa, quando era criança, gostava de brincar, desenhar, escritório, aquela questão toda, Quer dizer que mas enquanto todos os meninos brincavam de boneca, você sentava no escritório. Entendi. exato. Eu pegava meu irmão tinha a empresa, né, e aí eu pegava a máquina de escrever, né, porque naquela época ainda era máquina de escrever, enfim, gostava de brincar lá na empresa do meu irmão. E a advocacia não, a advocacia já foi mais planejada, com mais maturidade, conhecia já um pouco mais o mercado também, então os desafios foram mais tranquilos. Não que não tenha, né, porque tem muitos, né. Na verdade, condomínio É impossível não ter desafios, é um né? universo de desafios, né. Você se formou primeiro em Contabilidade, contabilidade e depois em direito, técnico em contabilidade, né. técnico em contabilidade e na sequência direito. Isso. Você sempre soube que queria fazer direito ou não? Você foi descobrir depois? E eu vou te falar o porquê da pergunta. Na minha época de 18 anos de idade, eu não sabia o que eu queria. E aí meu pai veio e falou, cara, você é um cara que fala bem, você é um cara que gosta de pessoas, vai fazer administração, você vai se dar bem. Verdade. Mas com o tempo eu fui entendendo que eu teria sido mais realizado profissionalmente e feliz sendo um advogado. Porque ambas as profissões, você fala com o cliente, você tem que saber falar bem, tem que saber se comunicar. Então, eu tinha uma ferramenta que poderia ir para as duas áreas. Então, por isso que eu te perguntei, o direito, você sempre soube ou descobriu depois? Olha, eu sempre falo muito sobre a questão do desejo do coração, né, eu falo que Deus realiza o desejo do nosso coração. Eu sempre tive o desejo no meu coração, de ser advogada. E só que dentro da administração, tinha uma situação que, por exemplo, nas assembleias eu ia como administradora, eu organizava, eu falava da convenção, falava da legislação, e sempre tinha alguém, né, como que o pessoal brinca, né, um O cão condemônio, demônio, o cão demônio. um condemônio que falava: "Você é advogada?", né, então sempre eu ouvia isso, né, e aí eu lembrava do meu desejo lá do meu coração e falava: "Puxa, ainda não sou, mas um dia eu vou ser". Então é um desejo que já me movia desde sempre, assim, estava lá dentro, e aí precisou acontecer algumas coisas, né, na nossa trajetória a gente tem diversas fases, né, eu fui mãe muito cedo, e então às vezes você tem que abdicar naquele momento de algumas questões, né, inclusive minha filha é linda, maravilhosa, Você só tem beijo uma Gabi. filha? 2, Qual o nome das duas? 2, Gabi, um beijo, e Manu, um beijo. A Manu é pequenininha, Quantos anos? 4 aninhos. Meninas, se orgulhem porque vocês têm uma mãe incrível, uma profissional maravilhosa e um ser humano perfeito. Renato, chegamos Chegou? naquela hora que a gente adora. É o momento que eu mais É a melhor espero. hora. Eu tava segurando É, o óculos pra só esse por momento. Ai, isso. meu Deus. Denise, a gente vai fazer um esquema de bate-bola aqui contigo. Primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Ah, é rápido? Sem É pensar. rápido. Ah, não posso também contextualizar? Não, é nada. rápido. Se você quiser contextualizar, ok, mas Mas a gente pode bater o a intenção gongo. é ser tipo um pinga-fogo. Ah, Tá? tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Um livro que te moldou. A Bíblia Sagrada. Um caos de assembleia. Um caos. Um morador tocando a sirene, e a gente achou que era incêndio, e era só ele fazendo drama. Um hábito que te ajuda a manter teu foco. O vôlei. Uma mulher que te inspira. Eu ia falar a minha mãe, mas a minha mãe eu perdi a minha mãe muito cedo. E a minha mãe deixou um legado de resiliência, de alegria, de positividade. E quem cumpriu esse papel muito bem foi minha irmã, agora eu vou chorar. Foi minha irmã, que também continua esse legado da minha mãe, e que ainda tem outras coisas que eu admiro muito, que é agregar pessoas, cuidar das pessoas. Qual é o nome da sua irmã? Cristiane. Cristiane, obrigado pelo carinho, pela criação que você ajudou a Denise Cuidado. ter, o cuidado, o amor, O amor. que você conseguiu melhorar o mundo tendo um ser humano tão maravilhoso. Parabéns. Obrigada. E a nossa última pergunta desse pinga-fogo é: um desafio que você ainda vai superar? Puxa, um desafio. Eu preciso contar esse? Tem que fazer o spoiler? Tem, Pode né? contar. É o último, estamos mais tranquilos. Eu acredito que seja um livro voltado para essa questão da inclusão. Já tem nome?
O nome não precisa falar, mas Não precisa só dar diz se spoiler. tem o nome, não é para falar o nome. Tem um nome. Maravilha. Já está no coração. Ótimo. Se já tá no coração... Vai acontecer. Mantém que é seu e já aconteceu, o universo já liberou. Olha, e para quem quer entrar nesse universo aí, nesse nosso universo louco, condominial, ou jurídico condominial, quais são os primeiros passos que você fala, olha, sigam por esse caminho? Curso, palestra, estuda o quê, vê o quê, vai aonde? O que você consegue dar de dica? Uhum. Olha, para a pessoa que quer atuar nesse mercado, é importante ter o conhecimento. Como ele vai adquirir? Hoje tem várias formas, né? Tem cursos online, tem cursos presenciais, né? Que na Gabor mesmo tem os cursos para síndico, né? De capacitação. Tem as próprias comissões que abrem espaços para ouvir as pessoas e para as pessoas irem assistir os eventos. Então, assim, tem N caminhos. O importante mesmo, né, eu até citei profissionalização, mas não, é a capacitação. É ter a informação, receber a informação e também levar a informação para as outras pessoas, não pode reter, né? Então, lá no teu condomínio, levar aquilo que você está aprendendo também. Bom, então tenho 2 pontos que eu gostaria de passar. Primeiro ponto, para você que ainda não sabe, nós estamos aqui gravando no estúdio de São Paulo, no estúdio da Superlógica, que fica aqui dentro da Gabor RH. É um estúdio de ponta, temos aqui o diretor, o Rodrigo Previl, um cara incrível, e como a Denise mesma mencionou, o Ricardo Carpati, tem a Gabor RH, que são cursos para a área de sindicatura. Se eu não me engano, ele foi um dos pioneiros, acho que o primeiro ou o segundo curso no Brasil, são 3 módulos, e hoje, mais do que sedimentado, que é de longe, um dos melhores, se não o melhor curso para síndicos do Brasil. Então, se você pretende fazer algum curso, Gabor RH, dá uma entrada, o site é gaborrh.com.vc. Ricardo, um beijo no seu coração e obrigado por tudo que você tem feito pelo nosso mercado, e eu sei que você ainda tem muita coisa para fazer. E aí, complementando o que você falou, né, em relação a essa pergunta, estar perto de pessoas que já trilharam o caminho que você almeja, né, trilhar, ter mentores, ter pessoas que são exemplos, aí como você mencionou, o próprio Ricardo, né, enfim, ter essas pessoas por perto, porque isso vai facilitar também aí a sua capacitação, né. Vou dar a última dica, esse pessoal que está em busca de conhecimento, não é Google não, tá? Não é ChatGPT o que eu faço, pelo amor de Deus. Infelizmente, chegamos a mais um final e eu queria fazer um último pedido para ti, Denise. Se você pudesse mandar uma mensagem para todos os síndicos do Brasil, qual mensagem seria? Olha, eu falaria, Thiago, para que eles olhem, né, como não só gestores que eles são, mas como líderes, né? O líder, ele influencia as pessoas dentro da gestão do condomínio. Então, e o líder, todas as decisões, ele impacta de uma forma gigantesca na vida das pessoas. Então, que ele lembre sempre do que a gente falou a todo momento aqui, da importância das pessoas. São as pessoas, nunca vai ser sobre outra coisa. Não é a convenção do condomínio, não é o regimento interno, são as pessoas. Então, que ele tenha a tranquilidade para ouvir a coletividade, para que ele tenha um olhar mais humanizado para as questões que são mais sensíveis, e eu tenho certeza que se ele observar todos esses itens, e entre outros, né, milhares que a gente poderia tratar aqui, ele vai ter sim uma gestão de sucesso. Muito obrigado. Gente, foi maravilhoso, adorei o programa. Bom, para você que assistiu e gostou, poxa, por favor, curta, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar. Quanto mais pessoas estiverem curtindo, estiverem divulgando, mais pessoas vão estar assistindo. Tudo bem? Posso contar com vocês? E o nosso próximo encontro será quarta-feira, ao meio-dia. Gente, muito, muito obrigado e um beijo. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.